Esta é a maior profecia. A maior profecia está aqui, que é a palavra de Deus. Então é uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade grande quando o Senhor, Ele passa para a gente, né, essa responsabilidade. E não é somente para mim, é para todos nós. É para todos aqueles, como diz a palavra de Deus, que ide e fazer discípulos de todas as nações, anunciando um evangelho. Então é para todo mundo, é para mim e para você, ser profeta, ser boca de Deus aqui na terra. Amém? E essa é a responsabilidade. O que eu acho interessante é que todas as vezes que o Senhor, que eu vou ter a oportunidade de estar pregando a palavra, de estar trazendo uma reflexão à palavra, o Senhor, Ele fala comigo antes. Ele fala, Ele mostra, né? A pastora, eu não tenho me comunicado com o pastor. Mas aí o Senhor, Ele já estava falando comigo. Ele já vinha ministrando para mim. E Ele falava para mim, Ele dizia para mim o que eu quero, né? O que minha igreja necessita ouvir, né? Você vai falar. E eu quero dizer para as irmãs que eu tenho passado, eu tenho tido uma experiência com Deus. Porque eu vinha me sentindo mal. Não sei se as irmãs perceberam, algumas irmãs perceberam, mas às vezes quando eu estou aqui, fica faltando um fôlego em mim. Aí eu começo, principalmente quando eu estiver louvando, quando eu estou louvando, que eu começo a louvar. E eu assim, Senhor, será que eu estou com um problema de saúde sério? Será que eu vou até procurar o médico para saber, né? Mas aí Deus Ele falou para mim, aqui Deus Ele falou para mim assim, que Ele quer me usar não no louvor. Todos, né? A palavra de Deus diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Mas que Ele quer me usar não é no louvor. Aleluia. Ele quer me usar aqui através da palavra dele. Ele quer que eu seja a boca de Deus aqui na terra. E muitas vezes a gente, por não ter conhecimento, ou muitas vezes por covardia, muitas vezes nós nos acovardamos, né? Uma sexta-feira que nós estávamos aqui na campanha, quando um dos irmãos foi orar por mim, e Deus aí falava para mim ali, ele falava, esse irmão nunca viu, irmão nunca me viu. E quando ele estava orando ali, o Senhor, ele ministrou ali, que eu falasse aquilo que o Senhor estava mandando eu falar. Aleluia. E muitas vezes eu estava aqui como se está aqui, ó. Aqui, eu me encaixando aqui onde está aqui, nessa história de Gideão, com os 300 homens, né? De Gideões. E a gente vem, essa passagem da Bíblia, ela é bem conhecida, né? Quando fala que existia um grupo, né? O exército, onde que aparentemente eles estavam todos preparados para a guerra. Mas quando nós lemos aqui a palavra, né, nós vamos ver que no meio daqueles ali, estava ali, mas que eles não tinham convicção daquilo, de que o Senhor tinha chamado para eles fazer. Eles não tinham convicção. Aí o Senhor falava para mim, e através desse irmão, Deus falava para mim, dizia, fale aquilo que a minha igreja está necessitando ouvir. Aleluia, Deus. Fale aquilo, né? E eu confesso com os irmãos, eu confesso que o Senhor, Ele tem falado muita coisa comigo, Ele tem me mostrado muitas coisas. E eu tenho pedido graça, sabedoria a Ele, para que eu possa estar falando. Porque quando nós não fazemos a vontade dEle, a vontade de Deus, o negócio começa a apertar. E eu estava assim, Senhor, eu tô com algum problema. Mas aí Ele falou para mim, hoje, agora, Ele falou para mim, você não está doente. Eu posso até estar, mas você não está doente, você não está com gripe. Eu não estou com gripe, eu não estou gripada. Estou. Mas é porque eu tenho me prendido. Não tenho falado aquilo que o Senhor Ele tem mandado falar. Eu não estava falando, né? E eu pedindo graça a Deus. E eu disse assim, Senhor, eu vou falar. Né? Então a palavra que Ele me deu nesta noite foi aqui, baseada aqui em Gideão, né? A história de Gideão com os 300 homens. Então, Jerubabal, que quer dizer Gideão,
se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Orede, de maneira que tinham o arraial dos medianitas, para o norte, pelo outeiro do More, no vale. Então a gente vê aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui, que eu aprendo nesta noite, o Senhor me mostra, é que Gideão, ele se levantou de madrugada. Gideão, ele saiu do conforto dele que ele estava. Certamente ele morava num lugar onde ele tivesse um certo conforto. E ele se levantou de madrugada. De madrugada. Com ele e todo o povo, né? E acamparam-se ali no vale. E disse Gideão, e Gideão agora começou a passar no meio do povo e dizer: muito é o povo que está comigo, para eu dar aos medianitas. Porque o Senhor, ele começou a falar ao coração de Gideão. Certamente Gideão, quando ele se levantou de madrugada, e nesse decorrer, ele começou ali agora a pedir uma direção a Deus. Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que o Senhor quer de mim? E aí Gideão, ele parou para ouvir, ele ouviu, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz no versículo 2, que ele ouviu Deus dizer assim para ele, disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Então Gideão estava rodeado de pessoas, de gente, né? Ele estava ali, e certamente aos olhos humanos ali de Gideão, ele estava ali, agora eu vou ganhar essa guerra, eu vou ganhar essa batalha, porque eu estou com muita gente aqui, né? Mas só que o Senhor, ele tem os seus modos de trabalhar, e ele revela aquilo que está em oculto. Ele revela. Então o Senhor, ele falou a Gideão e disse que muito era o povo que está contigo, para eu te dar os medianitas nas tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Porque Deus, o Senhor, ele sabia que no meio daquele povo ali, existia pessoas ali, que estavam ali pensando, né, que iam para a guerra, que iam guerrear, iam ganhar no braço, né, na força deles, né, ia estar se gloriando em si mesmo, se exaltando, né, dizendo: eu fiz, eu faço, eu faço. E o Senhor, ele revelou a Gideão, né. Aí aqui diz assim, o 3, agora pois apregou aos ouvidos do povo, dizendo, então Gideão ouviu a voz de Deus, e agora Gideão tinha que falar para o povo. E aí? Veja, o povo tudo animado, já tinha acordado cedo, todo mundo já tinha acordado cedo, tinha saído das suas casas, se preparado, aquela preparação, para quando chegar o seu líder dizer assim para ele, o seu pastor, trazendo para hoje, o seu líder, o seu pastor chegar para ele e dizer assim: grande é o número de pessoas que está aqui. Tem muita gente aqui, mas daqui vai haver uma divisão. Nem todos vocês vão para a batalha. Eu acredito que Gideão, ele tremeu na base, porque ele ia falar algo que ia mexer, né, com as pessoas. As pessoas iam ficar tristes, né, iam ficar decepcionados. Mas Gideão, ele não foi covarde. Ele disse, se o Senhor falou para ele no coração dele, ele poderia muito bem dizer: mas Senhor, mas eu preciso de muita gente para a guerra, eu preciso de muita gente para ganhar essa guerra. Não, mas Gideão, ele preferiu obedecer à voz de Deus. Se existiam pessoas ali que tinha que ficar, né? Ele se apregou aos ouvidos do povo, dizendo que os covardes e medrosos voltem. E ele disse assim: Gideão, ele não fez a rodeio. Deus, o Senhor, ele não fez a rodeio. Ele disse aqui: você diga que ninguém vai. Diga que os covardes, e Gideão tinha que dizer assim: no meio de vocês tem muitos covardes. No meio de vocês tem muitos covardes e muitos medrosos. Né? Gideão foi direto. Porque se Deus mostrou para ele, se o Senhor ele mostrou para ele, ele tinha que falar. Ele tinha que dizer. E muitas vezes nós nos acovardamos. Quando o Senhor ele fala as coisas, ele mostra a gente. Muitas vezes a gente
quer dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. Não, manda o amor, o amor. Tem momentos que nós devemos agir com amor, mas tem momentos que nós devemos agir com rigor, com rigor. Então aqui ele falou, aqueles que for covardes e medrosos, voltem. Aqueles que for covardes e medrosos, voltem. Porque para batalhar, para entrar numa guerra, não serve covarde e nem serve medroso. Por que covarde? Porque o covarde ele não serve. Porque quando ele tiver que estar ali na frente, ali ele vai sentir medo. Ele vai dizer assim, venha. Vai ver, ele vai dizer, não, chame outro, eu não. Não vou. Então, covarde nem medroso. Entendeu? É o que o Senhor está dizendo. Aqueles que for medrosos e covardes voltam. E para batalhar, para entrar na guerra, tem que ser corajoso. Não é isso? Tem que ser corajoso. E tem que ser ousado. O Senhor ele gosta de usar pessoas ousadas. Pessoas que não têm medo. Pessoas que não têm medo de proclamar, de falar aquilo que Ele manda. Isso serve para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Aleluia. E eu digo, Senhor, tira, Senhor, essa covardia. Porque eu não vou esperar o diagnóstico de dizer assim, você está com uma doença séria que não tem cura, para eu poder fazer a palavra, fazer a vontade de Deus, não. Eu não vou. Eu posso até ter. Eu não sei, eu posso até daqui para frente o médico chegar para mim e dizer assim, você está com uma doença que não tem cura. Mas até eu saber, se isso acontecer, até eu saber, a partir de hoje, eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais me acovardar. Se o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu peço graça e sabedoria, porque eu vou fazer. Porque, irmãos, pastor, não espere você estar passando por um momento difícil. Aí depois você diz assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, eu tive tanta oportunidade de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade, eu não fiz. Hoje eu me encontro aqui, Senhor. Senhor, me dá uma oportunidade. Não espere, não. Nós não devemos esperar. Devemos fazer aquilo que o Senhor, Ele nos ordena. Amém? E o versículo diz, né? Aí o versículo, agora pois apregou aos ouvidos de todo o povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então não foi pouca gente, não foram poucas pessoas que ficaram, foram 2.000, né? 22.000 pessoas. Não é assim? Às vezes às vezes o ministério, a igreja é tão grande, viu? É muita gente que não cabe. Mas na hora quando é convocado para a guerra, para a batalha, muita gente se acovarda. É assim. E o Senhor, Ele não se agrada. Deus falava aí, Senhor, falando o Senhor me mostrando, né? Voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. E a palavra de Deus diz que, no versículo 4, disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Então, Gideão disse assim, agora dos 22.000 já ficaram, agora ficaram somente 10.000. Agora com esses 10.000 eu vou. Aí Deus disse para Gideão, ainda tem gente. Tem gente que vai ficar. O Senhor, Ele é um Deus detalhista. Eu não vou dizer que Ele é perfeccionista, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é detalhista. Então, daqueles 10.000 ainda tinha, e Deus queria ainda fazer. E Deus disse a Gideão que ainda tinha muita gente, né? E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Há de ser que faze-os descer as águas e ali os provarei. Aí eu te provarei. E será que aquele que eu disser que este irá contigo,
esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Então, veja a intimidade que Gideão tinha com Deus. Gideão, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus, ele falava com ele assim, ele falava, olha, presta atenção, ainda tem muita gente aqui contigo, e eu vou fazer uma coisa, você vai prestar atenção. Dentre esses 10.000, muitos vão parar para beber água, né? E você vai ficar prestando atenção, porque aquele que eu disser que esse irá contigo, esse vai. E aquele que eu disser, esse não irá contigo. E eu vou te dar um sinal. E o sinal era que aquele que parasse diante do ribeiro, pegasse a água, né? Pegasse a água, se abaixasse, pegasse a água, né? Deixa eu olhar aqui para a palavra. Aquele que eu te disser ainda, o 6, né? O 5. E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte. Também aqueles que abaixar de joelho e a beber. E foi o número dos que lamberam, vendo a mão à boca, 300 homens. Então, era assim. As pessoas que fossem para se abaixar, eles tinham que se abaixar. Eles foram abaixar, aqueles que se abaixassem, desatento, né? Chegasse lá, parava, abaixava. Estava nem aí. Aqueles que estavam desatentos ali, esse não ia. Mas aqueles que fosse abaixar para beber água, mas que olhasse assim, por que olhar para um lado, olhar para o outro? Porque eles estavam correndo o risco de ser o quê? Atacados. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que se abaixar, mas tinham que estar atentos, né? E muitos foram porque se abaixaram e não prestaram atenção. Então o que foi que aconteceu? Aí Gideão entendeu que aqueles que estavam desatentos, eles não estavam preparados. E quantas vezes eu e você estamos na casa do Senhor? Quantas vezes eu e você, né, estamos desatentos àquilo que o Senhor tem para a gente, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trabalho, né? Na escola, né? Aqui não tem um jovem. Felizmente não tem um jovem, um adolescente aqui. Mas quantas vezes o Senhor, Ele quer nos usar, o Senhor quer falar com a gente, quer mostrar algo a gente. E muitas vezes a gente está assim, ó, desapercebidos. E o que acontece? Quando vem o inimigo, a gente é logo atingido. Por quê? Porque a gente está desapercebido, né? Porque a gente está... Em outras palavras, nós estamos dormindo espiritualmente. E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão, né? Aí o povo fez isso, né? E todo aquele que se abaixar de joelho a beber, aí aqui diz assim, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se baixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, e disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, levaram a mão, eles se abaixavam assim, ó, para beber. Eles não ficaram, eles se abaixavam, pegavam para poder. E o Senhor disse que com esses 300, ele ganharia a batalha. Aleluia a Deus, glória a Deus. O 7, não é isso? E disse o Senhor Gideão. E o 6, o 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todas as buzinas. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os povos à tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estavam o arraial dos medianitas abaixo no vale. Então Gideão, ele pegou esses 300 corajosos, os 300 valorosos. E pegou, é com vocês. Eu conto com vocês. Aqui. E Gideão, eu acredito que
Eu acredito que Gideão ali com o coração ali queimando ali, né? E queimando, sabendo ali, porque tantas pessoas estavam com ele ali e só restaram aqueles 300. Muitas vezes eu e você somos esses 300 que ninguém dá nada. E assim, ó, a igreja tão pequenininha, a igreja pequena, só tem mulher. Por enquanto, só tem mulher, tem mais mulher. Que igreja é essa? Aleluia, Deus. Ninguém dá nada. Mas eu e você fazemos parte desses 300, amém? Eu faço parte desses 300 que o Senhor vai usar, amém? Glória a Deus. E para terminar, né? Aqui diz assim: sucedeu que aquela noite, né, o Senhor lhes disse: levanta, desce-te ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E ainda que temes descer, desces tu e o teu povo e o teu moço pura ao arraial. Então diz aqui, o Senhor ele falou assim para Gideão no 9. Ele falou: desce, né? Levanta-te e desce, porque eu já tenho dado esse povo nas tuas mãos. Ele já tinha mostrado a Gideão, já tinha revelado a ele que ele ia ganhar a batalha, mas para que isso acontecesse, o Senhor ele precisou fazer uma limpeza. O Senhor ele precisou, né, falar ali, mostrar ali para Gideão ali o que deveria ser tirado ali daquele meio para que a vitória. Porque talvez se tivesse ido aquele povo todo, ia ser uma perdição, porque no meio de tanta gente despreparada ali, né, quando o Gideão chegasse ali, grande ia ser, né? Grande ia ser a derrota, eles iam perder, porque ao invés de ajudar, eles estavam o quê? Atrapalhando. Mas por quê? Porque eles estavam despreparados, porque eles estavam se acovardando, né? E o Senhor, ele não tem prazer em pessoas covardes, amém? O Senhor, ele não tem prazer. Deus, ele tem falado, ele mostra, ele tem falado aqui para mim e para você. Ele tem dado dom, ele tem dado dons, talentos para mim e para você. E quando ele dá os dons, não é para a gente enterrar, né? Eu me lembro que a pastora aqui, no culto aqui, a pastora falou para mim, né? Deus, usando a pastora, falou para mim que ele tinha me dado um dom e que eu estava enterrando. Eu estava em casa orando e dizendo, apresentando ao Senhor, Senhor. Eu estava apresentando ao Senhor e até pedi para que ele falasse comigo. Para que ele falasse comigo. E ele falou. Então, se ele falou, eu sei que de mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas, Deus de glória, na minha pouca força, eu digo, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, se o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, né? Porque eu não sei. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar mais, né? E o tempo, né, como a gente sabe que a gente está vivendo nos últimos dias, essa semana, nunca mais eu tinha parado para ver os jornais. E quando eu parei, era assistindo e as lágrimas caindo, porque eu estava vendo. Eu disse, Senhor, a gente está vivendo os últimos dias aqui na terra. Enquanto muitas vezes o teu povo, a tua igreja, Senhor, a gente está desapercebido. Muitas vezes a gente está se apegando às coisas aqui, neste mundo aqui. E a palavra de Deus se cumprindo e muitas vezes a gente dormindo espiritualmente. E as lágrimas caíam ali, eu disse, Senhor, Ele mostra que eu disse, não falta mais nada não, irmãos. Não falta. Não falta. Então, se a gente tiver, se o Senhor ele quer me usar, se o Senhor tem promessa na tua vida, se o Senhor tem falado contigo, tem mostrado, então se dispõe, te levanta e faz. Porque a palavra de Deus mesmo aqui em Provérbios diz, né, que tudo, acredito que em Provérbios, que tudo quanto vier a tua mão para fazer conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde tu e eu vamos, para onde eu e você vai, lá a gente não vai fazer mais nada. Então, tudo que vier para a gente fazer, tudo que vier às nossas mãos para nós fazer, nós temos que fazer agora. Não é depois, eu vou esperar para depois. Eu vou esperar para o ano que vem. Eu vou esperar quando o Senhor me ajudar, quando eu puder, eu vou. Não, gente, a gente tem que fazer agora. Porque a palavra de Deus está se cumprindo, o Senhor está voltando. E mais quando Ele voltar,
Ele vai requerer de mim e de você. Ele vai dizer assim, para a gente mostrar as nossas mãos. Mostre as suas mãos. A gente vai mostrar o fruto do nosso trabalho. E aí, eu tenho feito o quê? O que é que eu tenho feito? Não tenho feito pouco, não tenho feito nada, não tenho feito. E se eu partir agora, Senhor, não tenho feito nada para a tua obra. Não é estar na igreja os 7 dias da semana, não, viu? Porque tem gente que pensa assim, eu vou para a igreja os dias de culto, mas muitas vezes é isso não. Muitas vezes Deus não quer que eu esteja na igreja os 7 dias da semana, não. Só porque o pastor, a pastora está pedindo, não. Não é isso, não. É a gente ter uma vida ligada de oração, uma vida ligada com Deus. Eu sei que a gente também não vai andar de joelho, tá andando de joelho 24 horas por dia. Mas se eu não posso estar ajoelhada, mas o meu pensamento, a minha mente está ligada com Deus. Eu estou lavando o prato, eu estou falando com Deus. Eu estou dobrando roupa, eu estou falando com Deus. Eu estou varrendo a casa, eu estou falando com Deus. Eu estou no mercado fazendo compra. Eu tenho que estar falando com Deus. O que a gente tem que estar ligada, a nossa mente ela tem que estar renovada, ligada com Deus. Porque, como eu disse, não é a nossa salvação não é pelo muito nós fazermos aqui. Eu vou fazer, não. É a comunhão com Deus, é eu e Deus só. Sem ninguém estar vendo, sem estar o pastor, a pastora, sem estar o irmão, sem ter nada. Será que eu louvo do coração a Deus ou eu só tenho vontade de louvar, de adorar quando tem gente orando? Aí eu levantar minha mão e dizer, às vezes a gente sozinho, a gente está adorando a Deus, a gente tem convicção daquilo que nós somos, daquilo do Deus que nós servimos sozinho, eu e você. Eu e Deus, você e Deus, sozinho ali, sem ninguém estar vendo. Às vezes desejo que é isso. Então, a palavra de Deus é nessa noite. A palavra de Deus que nós devemos despertar, deixarmos de sermos covardes. Deus ele não conta com covarde. Então, se você tem obrigações, se você tem tarefas para fazer na igreja, se você tem um cargo, se você tem o que fazer, até se você não tem, mas nós, a Bíblia de Deus diz que a gente a palavra diz que a gente deve anunciar o Evangelho. Então, se a gente deve fazer isso, é aproveitar a oportunidade. Eu estou com a Bíblia, mas no meu modo de ser, às vezes minha conversa, se eu estiver num lugar, só aproveitar e falar de Jesus. Falar algo. Se você está com a Bíblia, mas até o seu testemunho, a pessoa pode estar lá e você está testemunhando, você vai ganhar uma pessoa sem mesmo nem você saber. Quem sabe depois ela vai dizer assim, eu aceitei o Evangelho, pode vir fulana. Ela nem deu a Bíblia para mim nem nada, mas assim, eu achei ela tão diferente, eu vi Deus trabalhar na vida dela. E hoje eu aceitei o Evangelho por conta dela. Né? Então, que o Senhor ele venha nos abençoar, que Ele venha trabalhar cada dia mais na nossa vida, nos despertar, porque o Senhor está voltando. Amém? Amém. Pastor. Glória a Deus, graças a Deus, aí Deus deu a vitória, né, para os seus filhos, né, porque eles estavam prudentes ali, não beberam água como os cachorros, né, eles simplesmente pegaram a água lá embaixo e trouxeram em sua boca e atentos, né, aqueles que abaixaram a cabeça não estavam preparados, estavam desatentos, então o Senhor falou, separe esses, e trouxeram os presentes olorosos, amém? Vamos levantar. A pastora pediu para que a igreja continuasse orando por ela, né, pela Jennifer, né, e eu também vou estar clamando ao Senhor pelas madrugadas, para que o Senhor venha trazê-las o mais breve possível, né, porque a Jennifer também está estranhando muito, eles estão no apartamento. Quando ela falou o número do apartamento, meu Deus do céu, o apartamento ele deu problema uma certa vez, no quinto mês que eu estava lá, e eu acho que jogaram coisa lá dentro e entupiu. E esse apartamento, ele traz mau cheiro, ele não tem eles colocam um cano para fora para poder sair aquele fedor. Não, eu falei, Lu, pega a água, se tiver um pano velho aí, você toca nesse lugar aí, porque às vezes o ralo não tem aquela aguinha ali, então a água sobe. Falei, então faça isso, minha filha, vai lá,
amanhã, segunda-feira, pega os produtos de limpeza, já fala com a assistente social para dar um jeito, ou então troca você de apartamento. Ah, tá, na casa de apoio? Lá na casa de apoio, o McDonald's, né? Eu falei pra ela, ó, a minha irmã ia lá, eu falei, não espere minha irmã não. Porque eu falei com ela um pouquinho e já vi que ela tá enrolada. Pega um carro aí e vai direto pra casa de apoio. E elas foram, graças a Deus, a pastora dormiu. Jennifer não dormiu, mas a pastora, coitada, cansada, né? Porque esses 3 dias foi muito corrido para arrumar mala, arrumar casa e fazer outra coisa. E ainda fazer o bolo do aniversário de 1 ano do canal da Jennifer. Né? O canal de testemunho, né? Que ela testifica ali né? Então aí ela chorou, falou, olha, eu queria um bolinho de saia, uma velhinha. Eu falei, meu Deus, não tem essa necessidade, um bolinho de saia. Eu falei, não, sua mãe vai fazer um bolo lá, meu. Vamos pra casa, eu preciso almoçar, eu até agora 3 horas sem comer, vamos embora pra casa. Aí eu falei com a Luciana, vamos fazer, eu faço, tadinha. Se colocou e se cansou-se muito. Quando eu fui ver, eu deitei, a Jennifer deitou do meu lado, nós espalhamos na cama. Quando eu, de madrugada, 2h30 da manhã, eu levantei, a pastora no quarto da Jennifer deitada lá, cansada, bichinha. Aí eu falei, vem pra cá, me dá um jeito aqui, vamos puxar a Jennifer aqui, vem pra cá também. Né? Ela foi lá e quando foi 4 horas ela já despertou, não acredito. Falei, pois pode acreditar que já são, né? Já são hora de a gente ir embora, não vacilar, porque senão pode perder o avião. E graças a Deus, né, nós fomos em paz, deixei elas lá, né? Não quis ficar lá porque eu tinha acordado de madrugada, tá com muito sono, falei, vou devagarinho pra casa. Falei, podia até ficar, mas eu não vou ficar, põe o carro no estacionamento e ficava com elas. Mas eu falei, não, fiquem vocês aí, eu vou pra casa, vou orando, pedindo a misericórdia de Deus, porque eu tô cansado, eu vou pra casa descansar. E no final nem descansei. Aí começaram a ligar, ó, você vem buscar aqui, não sei o quê, Quando foi de tarde, eu falei, meu Deus do céu, por último eu vim buscar uma irmã aqui que estava lá no aniversário, na Taquara aqui, né, 2 viagens, e no final eu não descansei também, mas graças a Deus. Hoje? A Stephanie estava lá, Stephanie. Estava lá, né? Então. Chegou tarde em casa, chegou era quase 7 horas. Agora de tarde? Foi. Lá acabou às 5 e pouco, foi. Acabou, foi. É porque ela ficou lá, e eu preocupada, que ela saiu 7 horas da manhã, fiquei preocupada. É a irmã Gislaine, né? O filho dela que fez aniversário. Ela me convidou para levar as crianças, fazer 2 viagens, eu fui, levei e trouxe. Então é isso, irmãos. Eu sei que não é fácil, a peleja é grande. É igual o pastor muitas vezes fala, que a gente for dar lado para a carne, a gente não faz nada, a gente não, né? Mas a gente tem que surrar a carne para poder fazer alguma coisa para Deus, né? Pela misericórdia de Deus, o Senhor nos chamou, né? Embora pequenos, mas valentes, né? Não temendo, querendo sempre vencer e avançar, né? Porque nós não somos aqueles que vão para a perdição, mas sim aqueles que são restituídos para a salvação, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós te adoramos, nós te agradecemos pela Tua santidade e bondade para conosco, Pai. Leva os Teus filhos em paz para os seus lares, cobre-nos com Teu sangue, Senhor, e dá uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço nesta noite, a igreja diz... Em suas mãos, que o grande amor de Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, todos dizem amém. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.